Se pudéssemos entrar numa máquina do tempo e voltar à antiga Mesopotâmia uns 5.000 anos atrás, e ali perguntássemos por Jesus, Maomé ou Yahvé, encontraríamos apenas olhares confusos. Isso porque essas histórias ainda não haviam sido escritas. Mas se perguntássemos por Lilith, a reação seria outra. As pessoas provavelmente se inquietariam, talvez murmurassem uma prece ou buscassem algum tipo de proteção. Antes de ser a primeira esposa de Adão, antes de ser um símbolo feminista ou um ícone da cultura pop, Lilith já caminhava pelas areias da Mesopotâmia. Eu sou a professora Gisele Gelassic e aqui na Bruxa de Mil Faces falamos sobre o feminino rebelde, o ocultismo e a bruxaria através de um viés histórico e sensível. E hoje vamos desvendar quem foi Lilith, de onde vem seu mito e suas histórias. Lilith pode ser, muito provavelmente, a figura mais antiga viva no imaginário da mitologia abraâmica, que consiste num grande guarda-chuva cultural que reúne as tradições do judaísmo, do cristianismo e do islamismo. A Lilith que conhecemos hoje, a rebelde, a fugitiva do Éden, a mulher que disse não começou como um indivíduo, mas como uma categoria inteira de seres, uma espécie de família sombria de entidades da noite e do deserto. E é preciso voltar bem longe para encontrá-las, na Mesopotâmia, atual Iraque, há mais de 6.000 anos atrás, o berço de algumas das civilizações mais antigas da humanidade, como Suméria, Acádia e Babilônia. Ali surgem as primeiras menções a essa linhagem de espíritos noturnos chamados de Lilu, Lilitu e Ardat Lili. Os nomes mudam, mas um padrão permanece. Eram criaturas associadas aos ventos fortes, às regiões áridas, aos perigos da noite. As menções a esses seres surgem em tabuletas que diziam que eles eram ameaças às mulheres grávidas, que eram espíritos que atacavam bebês, assombrações que rondavam jovens durante o sono, espíritos ligados à loucura e a comportamentos fora da ordem. Entre elas, Ardat Lili se destaca. Ela é descrita como uma espécie de noiva insaciável, um espírito que procurava jovens para seduzir, praticamente um rascunho muito antigo do que mais tarde seria chamado de súcubo. Como resquício dessa época, temos o famoso relevo de Burney, aquela imagem icônica de uma mulher alada, nua, ladeada por corujas. E apesar de muita gente acreditar que aquela é Lilith, muitos especialistas dizem que não. A figura pode ser da deusa Ishtar ou da deusa do submundo Ereshkigal, ou até mesmo de alguma divindade desconhecida. A identificação é controversa, mas o que importa é que a estética já estava ali. Corujas, nudez ritual, asas noturnas, sensualidade e perigo. A iconografia que um dia seria associada a Lilith já vivia no imaginário mesopotâmico muito antes dela ganhar um nome próprio. Com o passar dos séculos, algo muito curioso aconteceu. As fronteiras entre essas entidades mesopotâmicas, Lilu, Lilitu e Ardat Lili, começaram a se misturar. Isso ocorreu por vários motivos. Alguns erros de tradução entre línguas diferentes, algumas sobreposições culturais entre povos que conviviam ou se conquistavam, e aquele fenômeno básico da antiguidade, que quando dois deuses são parecidos, alguém em algum momento decide que eles são o mesmo. Foi nesse processo de fusão mitológica que essas figuras se misturaram com uma deusa especialmente temida chamada Lamashtu. Lamashtu era famosa no pior sentido possível. Ela atacava gestantes, parturientes e recém-nascidos. Era literalmente o terror da maternidade no Antigo Oriente. E aqui entra uma curiosidade e ironia incrível. Para afastar Lamashtu, esse ser terrível, os mesopotâmicos invocavam Pazuzu. Sim, aquele Pazuzu que Hollywood transformou no grande vilão do filme Exorcista. Pois é, no mundo antigo, Pazuzu era protetor. Mas, coitado, foi cancelado pela história e pelo cinema.
Mas voltando, é dessa mistura de Lilu, Lilitu, Ardat Lili e Lamashtu, desse grande caldeirão cultural entre Suméria, Acádia, Babilônia e outros, que surge essa figura pan-mesopotâmica. Ainda não era Lilith como conhecemos, mas já temos aqui a associação com a noite, a ligação com bebês, o poder de sedução perigosa e o papel de ameaça às fronteiras do lar. Vamos dizer que as sementes do que seria Lilith estavam oficialmente plantadas. Avançamos agora para o século 7 antes da Era Comum, quando aparece uma das pistas mais enigmáticas da origem de Lilith, um amuleto encontrado em Arslan Tash, no norte da Síria. Esse objeto é fascinante por diversos motivos. Ele mostra uma figura demoníaca fora da Mesopotâmia, o que indica que o mito estava viajando, se espalhando, ganhando novas formas. A inscrição estava escrita em fenício, o que prova que a lenda já circulava por outras regiões do Oriente Médio para além da Mesopotâmia. E talvez, apenas talvez, seja essa a primeira imagem de Lilith que possuímos, essa figura com corpo de esfinge e aura ameaçadora. Porém, a leitura da inscrição é um caos absoluto. Filólogos, arqueólogos e especialistas discutem isso há décadas. A tradução depende de letras apagadas, lacunas, suposições. Então, aquele nome que parece ser Lilith é Lilith? Pode ser, mas também pode não ser. É um desses casos em que a arqueologia olha pra gente e diz, olha, talvez nunca saberemos. Caminhando um pouquinho mais no tempo, chegando ao século 6 antes da Era Comum, ocorre o exílio babilônico dos habitantes do antigo reino de Judá, ou seja, aqueles que mais tarde seriam conhecidos como judeus. Esse povo foi deslocado para terras estrangeiras, em meio a palácios e templos que respiravam séculos de tradições mesopotâmicas. E é justamente nesse caldeirão cultural que Lilith começa a se transformar. Por isso que a próxima aparição de Lilith está na Bíblia hebraica, no livro de Isaías 34, provavelmente escrito nos séculos 8 e 6 antes da Era Comum. No meio de uma descrição apocalíptica do dia da justiça divina, surge uma figura chamada Lilith, mas sem nenhum glamour demoníaco, nada de mãe de demônios, de sedução, apenas um ser das ruínas, um espírito do deserto, bem parecido com a entidade que já existia na Mesopotâmia muito tempo antes. Um tempo depois, entre os séculos 3 e 6 já da Era Comum, surgem os dois Talmuds, que são obras centrais do judaísmo rabínico. São fundamentais para entender a tradição, a lei e a vida cotidiana judaica. Existe o Talmud palestino e o Talmud babilônico. E é nesse último, que foi produzido nas academias judaicas do período sassânida, que Lilith é mencionada diversas vezes, mesmo que nunca tenha sido citado seu nome diretamente. Detalhe que essas academias judaicas ficavam exatamente no mesmo local que floresceu a antiga Mesopotâmia, que nessa época já havia sumido há muito tempo. Então, as passagens que se referem a Lilith no Talmud babilônico são breves, mas bem reveladoras. Em Eruvin, Lilith aparece como referência estética, um tipo de cabelo desgrenhado, solto e selvagem que, se usado, levaria a uma punição às mulheres. Depois, em Gitin 69b, Lilith é citada como uma espécie de flecha que causaria uma dor súbita e invisível, tratada com rituais. Aqui Lilith retoma um pouco o papel antigo dos demônios mesopotâmicos que causavam doenças e ataques noturnos. Mais para frente, em Nidá 24b, fala-se do natimorto com asas. Se uma mulher dá à luz a um feto com asas, como Lilith foi citado, para fins rituais, é estranho, mas é também a primeira descrição física clara, asas, corpo híbrido, ecos diretos das Lilithus da antiga Mesopotâmia. Depois, em Shabat 151b, um aviso direto: não durma em uma casa vazia, pois Lilith te tomará.
Aqui ela aparece exatamente como as antigas entidades do deserto, um espírito que ronda as ruínas, a solidão e espaços abandonados. Mas é em Eruvin 18b que os sábios discutem o que Adão andou fazendo nos 130 anos após ser expulso do Éden. E a resposta é no mínimo intrigante. Segundo o texto, Adão teria gerado uma linhagem inteira de seres espirituais. Os Rushim, que eram espíritos, os Shedim, que eram os demônios, e os Lilins, algo como criaturas da noite. E o mais surpreendente, isso teria acontecido através de emissões seminais noturnas, ou seja, Adão teria se tornado o pai de uma raça inteira de demônios, e em tradições judaicas posteriores, Lilith aparece como a mãe desses mesmos seres. Tem um problema aqui. A demonologia talmúdica é muito caótica, porque ela tem termos que mudam, traduções incertas, categorias bastante fluidas, mas essa ideia de Adão gerando demônios e depois, mais tarde, Lilith como a mãe, essa ideia pega. Em seguida, entramos no Gênesis Rabash, um midrash, ou seja, um comentário rabínico composto também entre os séculos 3 e 5 da Era Comum, que faz exatamente aquilo que os rabinos mais adoravam fazer, que era notar detalhes estranhos do texto bíblico e tentar dar explicações. E aqui eles percebem algo intrigante, que havia uma lacuna na narrativa de Caim e Abel. Antes deles irem ao campo onde Abel seria morto, os irmãos estavam conversando sobre alguma coisa. Só que a Bíblia hebraica não diz exatamente sobre o que eles falavam. E aí então que o texto simplesmente corta para a tragédia da morte. Então, o que estava faltando ali, né? O Midrash tenta preencher esse silêncio e uma das possibilidades discutidas é surpreendente. Eles estariam falando sobre o Shavah HaRishonah, a primeira Eva, que teria retornado ao pó. O texto, claro, não menciona Lilith pelo nome ainda, mas a ideia de uma mulher anterior a Eva, uma companheira de Adão que desapareceu, fugiu ou morreu, começa a ganhar espaço aqui. Ainda não é Lilith, mas é o solo fértil aonde ela vai brotar. Enquanto Lilith aparece como menções confusas nesses textos rabínicos, sua presença explode com força em um outro lugar. As tigelas de encantamento produzidas no mesmo ambiente cultural onde nasce o Talmud babilônico. Essas tigelas eram verdadeiras tecnologias mágicas. Eram enterradas no chão das casas, muitas vezes sob o batente das portas, e elas continham textos mágicos, escritos em círculo ou espiral, desenhos de entidades amarradas em correntes, fórmulas de proteção, banimento e até exorcismo. E entre todos esses seres mencionados, Lilith é uma das figuras mais frequentes, sempre com o mesmo traço marcante. Cabelos longos, soltos e desgrenhados, um sinal claro de sua natureza demoníaca, de descontrole, selvageria e ameaça. As tigelas tinham dois grandes objetivos. O primeiro era proteger mães e crianças de Lilith, que aparece aqui como uma ameaça às grávidas, aos bebês e às crianças pequenas, uma herança direta de suas ancestrais mesopotâmicas, como as Lilitus e as Lamashtu. E, em segundo, proteger homens de Lilith súcubo. Aqui sim surge a sua outra face, Lilith sedutora, que visita homens dormindo para provocar emissões noturnas. E nas tigelas, as duas figuras aparecem lado a lado. Lilith é perigosa para o corpo, para a casa, para o espaço íntimo. Mas há um detalhe absolutamente fascinante. Muitas tigelas funcionam como verdadeiros documentos rituais de divórcio, só que não entre humanos, mas entre um homem e Lilith. A lógica era a seguinte: se um homem tivesse uma ejaculação noturna, isso poderia significar que Lilith o visitou. E essa visita criava um vínculo espiritual. Para quebrá-lo, era preciso se divorciar dela literalmente. Por isso surgem inscrições como: você está divorciada de mim, Lilith, você está banida desta casa. Essas tigelas revelam três faces essenciais do mito.
Lilith como uma ameaça doméstica, Lilith como entidade sexual e Lilith como um espírito que precisa ser juridicamente expulso. E mostram que, até o século VII da Era Comum, Lilith já tinha assumido quase todos os traços da figura que conhecemos hoje. Após o encerramento da escrita do Talmud, algo curioso acontece. Lilith praticamente desaparece dos grandes textos por mais ou menos 600 anos. É como se ela entrasse numa travessia silenciosa, que ela estava então migrando do leste para o oeste, passando do Irã, do Iraque, da Palestina e chegando até a Europa. Esse silêncio, no entanto, não é vazio. É o momento em que tradições populares começam a circular fora desses textos formais. E é justamente nesse território marginal que Lilith vai renascer de um jeito inesperado. Foi entre os séculos 9 e 10 da Era Comum que surge o texto que realmente muda tudo, o alfabeto de Ben Sirá. Aqui, pela primeira vez na história, ela é apresentada como a primeira esposa de Adão, criada da mesma matéria que ele e, portanto, igual a ele. A cena central é simples, mas impactante. Adão exige que ela fique por baixo durante o sexo, Lilith recusa, ela quer igualdade no corpo e no leito e, num gesto de poder absoluto, pronuncia o nome inefável de Deus e desaparece. Deus envia então 3 anjos atrás dela. O acordo proposto é bem devastador. Lilith voltaria ao Éden, mas perderia 100 de seus filhos por dia. Ela recusa, em vez disso aceita a perda diária, mas passa a ameaçar bebês humanos, exceto aqueles protegidos pelos nomes dos anjos. Mas aqui entra um detalhe que muita gente passa batido e que muda totalmente a leitura do mito. Tudo indica que o alfabeto de Ben Sirá é, na verdade, uma paródia, uma sátira debochada da lei rabínica, dos debates dos sábios, das histórias moralizantes que circulavam no período. O texto foi, então, ofensivo para certos rabinos, que inclusive existem registros que eles diziam, abre aspas, se encontrar um exemplar, queime-o, fecha aspas. E isso faz toda a diferença, porque se o alfabeto de Ben Sirá é uma sátira, então a versão de Lilith como primeira esposa de Adão pode ter surgido como uma piada, uma provocação literária, um exagero irônico, para expor as tensões reais dessa moral judaica medieval. Mas pensa comigo, criar uma mulher que abandona Adão porque se recusa a obedecer na cama é uma forma cômica e crítica de espelhar as discussões rabínicas sobre o controle do corpo feminino, hierarquia doméstica e sexualidade? O que isso parece? Que a história, na verdade, funciona como uma piada porque ela revela exatamente aquilo o que a sociedade mais temia, uma mulher que não aceita seu lugar. A ironia é quase perfeita. Lili exige igualdade, Adão exige submissão, e o texto usa o exagero para mostrar o absurdo dessas disputas de poder. É sátira? Sim, é. Mas como toda sátira, ela diz uma verdade desconfortável sobre o seu tempo. E aí vem o golpe final. A piada ganha vida própria. O que começou como zombaria se torna, séculos depois, o mito mais difundido de Lilith. O símbolo da insubmissão feminina, raiz de leituras feministas, matéria-prima de artistas ocultistas e de movimentos de libertação. No fim das contas, o que era para ser ridicularizado virou revelação. O riso se transformou de verdade num mito. E a mulher criada como jogo de palavras virou o arquétipo perfeito da resistência. Mas antes de falarmos do mito na atualidade, voltemos um pouco ao século XI na Europa, especialmente na Península Ibérica, que se torna o centro da circulação de ideias judaicas, cristãs, árabes e persas. E Lilith agora, carregando elementos bíblicos, talmúdicos e mesopotâmicos, e o eco irreverente de Ben Sirá começa a se consolidar no imaginário místico europeu. E então chegamos à recuperação de Lilith pela Cabala. A Cabala é uma tradição mística de origem judaica que tenta entender a estrutura secreta do universo, o processo
da criação e o caminho da redenção. Ela se organiza em torno das 10 sefirotes, dimensões internas da divindade, como se fossem engrenagens e emanações do próprio Deus. E é nesse mesmo mundo, nesse laboratório de símbolos, visões e especulações, que Lilith volta com força total, mas não como uma figura mitológica, mas como um elemento estrutural da própria cosmologia. Por volta da metade do século XIII, circulava um dos mais bizarros textos cabalísticos, que é o Tratado das Emanações do Lado Esquerdo, um texto atribuído aos chamados Irmãos Coen, que especula sobre a origem do mal. E aqui Lilith aparece em dose dupla. Temos a Lilith anciã, a emanação divina. Nesse tratado, Lilith e seu parceiro Samael não são apenas demônios, eles emanam do próprio trono divino como um par andrógeno unido pelas costas. Sim, exatamente como uma versão sombria da tradição que descreve Adão e Eva como um ser duplo antes da separação. O impacto disso é enorme. O mal não vem de fora, mas brota da própria divindade, uma ideia ousada, mas central na cabala posterior. Essa Lilith primordial passa a ser chamada de Lilith a anciã, e ela não é só destrutiva, mas ela é também descrita como uma escada para a profecia, preservando uma fagulha do conhecimento divino das origens. É o tipo de reinterpretação que só a cabala se atreveria a fazer. O texto então apresenta uma outra figura, a Lilith jovem ou Lilith donzela. Essa Lilith, ela é confusa, descrita como bela da cintura para cima e puro fogo da cintura para baixo, um símbolo clássico de desejo e destruição, e ela se une a Ashmedai, o rei dos demônios, dá luz a Harbada Ashmedai, que governa 80 mil demônios, número cabalístico, claro, não estatístico. E essa jovem Lilith acende o ciúme de Samael, marido da Lilith anciã, criando uma rivalidade cósmica familiar. E de acordo com certas tradições cabalísticas medievais, Lilith a velha e Lilith a jovem se encontram no deserto e travam uma batalha anual. E esse conflito, acredite, é uma bênção para a região de Israel durante o jejum, porque o povo está vulnerável, mas com as demoníacas figuras de Lilith ocupadas, brigando entre si, sobra menos energia para atormentar os pobres imortais. Sem dúvida, é a mais pura geopolítica mística. O Tratado das Emanações do Lado Esquerdo, embora nunca tenha sido canonizado, ele deixa um rastro. A ideia de duas Liliths em disputa ou de pares femininos demoníacos se enfrentando continuou circulando, atravessou gerações de místicos até chegar no Sefer Zohar, ou o Livro do Esplendor, provavelmente escrito entre os séculos 13 e 14, que teve muita relevância nos círculos de místicos castelhanos e cabalísticos, e nele somos apresentados a pelo menos 6 versões diferentes da origem de Lilith, e todas revelam sobre o imaginário judaico-místico da época. Mas, falando das principais, a gente tem uma que é criada no 5º dia, Senhora das Águas Primordiais. Aqui Lilith aparece como uma criatura surgida das águas caóticas, mencionadas em Gênesis. Em segundo, ela é criada junto com Adão, mas da lama abissal. Enquanto Adão vem da terra pura, Lilith vem dessa lama profunda, o que a condena e traz essa natureza impura dela. Depois tem uma que é criada e unida a Adão, mas sua alma também veio do abismo. Então aqui Adão nasce como um ser demoníaco colado às suas costas. Então ele tem uma palidez verde, quase cadavérica, e acaba só se curando quando a sua alma luminosa se estabiliza. E aí Deus amputa Lilith de suas costas, mandando ela para outro lugar. Existe também uma outra versão, que é a versão do casal inverso. Lilith aqui aparece como uma figura unida a Samael. A versão mais canônica, esse casal, Lilith e Samael, emerge como um casal sombrio,
um outro lado, né, que espelharia o outro lado de Adão e Eva, por exemplo. Adão e Eva, o lado divino, e Lilith e Samael, o lado oposto. E a gente percebe que o resultado disso é um universo paralelo do mal. Então a gente tem o lado divino e o lado do mal. Em quinto lugar, a gente tem a origem de Lilith junto com 4 demônias, então ela é uma das 4. É a demonologia cabalística do Zohar, que organiza uma corte feminina infernal, onde cada demônia governa uma força destrutiva ligada às estações do ano. Lilith é a principal, juntamente com Namah, Agrat, Bat, Mahlat e Mashalat. Com o avanço da Cabala, especialmente do pensamento de Isaac Luria, já no século XVI, esse dualismo das Liliths se resume e é transformado numa estrutura metafísica, onde Lilith se transforma na clifa de Eva. Explicando didaticamente, as clifas são cascas, são resíduos imperfeitos da criação, são áreas onde a luz divina não conseguiu se estabilizar, deixando rupturas que se tornam fontes do mal. As clifas formam uma árvore da morte, que é uma espécie de mundo invertido da árvore da vida. E a Lilith primordial, aquela unida, casada com Samael, passa a ser a clifa externa, a chamada clifa, a camada mais densa, perigosa e impura, representada como feminino demoníaco. Assim, dentro da Cabala, Lilith é o espelho invertido do feminino sagrado. É um erotismo sem criação, sexualidade sem fecundidade, sedução sem afeto, dor transformada em vingança. Essas narrativas falam muito mais do medo patriarcal da mulher sexualmente autônoma do que de qualquer ser demoníaco real. Lilith é o grito teológico da ansiedade medieval diante desse feminino indomável. Ela é descrita como em muitas tradições como sedutora de homens, devoradora de crianças, incapaz de ter seus próprios filhos, furiosa com a fertilidade humana, presa eterna entre desejo e esterilidade. No mundo medieval, onde a mortalidade infantil era altíssima, a causa da morte era também desconhecida, e os bebês dormiam em quartos frios, abafados ou inseguros, e surpreendente que o imaginário popular projetasse um demônio para definir essa tragédia da mortalidade infantil. A figura feminina perigosa que ronda o berço e rouba a vida, ganha vida ela mesma. Esse medo gerou séculos de magia protetiva, como amuletos, bênçãos, inscrições nos berços, vigílias, cantigas mágicas e condutas sexuais específicas. Até a ideia de evitar filhos concebidos em prazer excessivo vem daí, uma tentativa social e moralista de controlar o desejo. Entre a Idade Média e o século XIX, Lilith vai circulando nos bastidores culturais da Europa. Na demonologia renascentista, ela aparece como um espírito sedutor, especialmente influenciado pelos textos do Talmud e da Cabala. Na literatura renascentista tardia, especialmente em ambientes influenciados pelos textos hebraicos, Lilith vai se transformando em um arquétipo da tentadora, já muito próxima da ideia de femme fatale. Na iconografia barroca, ela surge como uma alegoria à luxúria, muitas vezes associada à serpente do Éden. E quando chegamos no século XIX, Lilith já está pronta, construída por séculos de misticismo, mitologia, arte, demonologia, e tudo o que faltava era um movimento artístico obcecado por sombras, paixão e tragédia. E vai ser no romantismo do século XIX e todo o seu fascínio por suas figuras marginais, como demônios, fantasmas, bruxas, espíritos livres, que Lilith, com toda a sua bagagem cabalística, de desejo, rebeldia, submissão, é perfeitamente
adotada pelos românticos, que fazem uma operação bem curiosa. Eles tiram Lilith do inferno e a colocam no coração humano. A demonologia aqui vira uma metáfora, a cabala vira uma psicologia, um erotismo, e o mito se transforma num drama. E é nesse processo que Lilith se transforma em mulher fatal, um enigma erótico, bela que domina o olhar masculino, símbolo do desejo que desafia a moral burguesa vitoriana do século XIX. Ela é o arquétipo da primeira mulher que se recusou a obedecer. Nós temos alguns exemplos marcantes da aparição de Lilith nesse período, então, na arte romântica, como, por exemplo, no livro Fausto, de Goethe. Goethe aqui traz Lilith como uma beldade perigosa, aquela que aprisiona homens com seus cabelos, claro, um eco direto das tradições cabalísticas sobre sua sedução irresistível. O pintor Dante Gabriel Rossetti, um pré-rafaelista, que ele pinta e escreve Lilith como a primeira esposa de Adão, bela como o pecado, soberana sobre si mesma. Sua Lilith é vaidosa, livre, autônoma e tem plena consciência de sua beleza como arma. É exatamente a Lilith do Zohar, reinterpretada pela estética vitoriana. A literatura vitoriana, autores e autoras usam então Lilith como um símbolo da mulher que não aceita regras, não se submete, não se encaixa no ideal doméstico da época e por isso representa um perigo existencial à ordem patriarcal. A femme fatale de capas de livros, poemas, pinturas, todas têm lá no fundo a sombra de Lilith. No romantismo, ela finalmente então deixa de ser um demônio, uma ameaça apenas, para ser então um espelho do feminino proibido, uma fantasia da autonomia feminina, uma personificação do desejo indomável, símbolo da mulher que se recusa a ficar por baixo. A Lilith romântica não é um monstro, mas também não é santa. Ela é justamente o que o romantismo mais temia, mas também era fascinado, a mulher impossível, sedutora, trágica, magnética, proibida. Mas essa Lilith vitoriana ainda vivia presa no espelho do desejo masculino, a mulher perigosa que fascina, mas sempre leva à ruína. Vale lembrar que o século XIX é também o ápice do ocultismo moderno, momento em que ordens como a Golden Dawn, Sociedade Rosa Cruz e grupos de magia cerimonial começam a revisitar textos cabalísticos, e a cabala hermética, uma versão ocidentalizada e esotérica da cabala judaica, recupera Lilith como guardiã da Sitra Ashera, ou o outro lado, a força lunar, a potência sexual, símbolo do inconsciente sombrio. E é nesse caldo cultural que Lilith volta para o esoterismo, mas agora com uma roupagem moderna. Quando chegamos ao século XX, o mundo do ocultismo reabre velhas mitologias e cria outras. E é justamente nesse caldo de experimentações que Lilith reaparece, não como inimiga da humanidade, mas como força arquetípica, como emblema da autonomia, rebeldia, resistência. Aleister Crowley, por exemplo, na primeira metade do século XX, decide que o cristianismo reprimiu demais a sexualidade. Então ele cria uma nova cosmologia, a lei de Telema, cujo lema é o faz o que tu queres, há de ser o todo da lei. E dentro dessa nova religião, ele apresenta uma figura divina feminina, Babylon, a grande mãe escarlate, a mãe de todas as abominações, a mulher ardente, sexual, intoxicante, libertária, devoradora e sagrada ao mesmo tempo. Ela é o completo oposto da Virgem Maria, e nisso está o ponto. Crowley cria uma divindade que encarna exatamente aquilo que por séculos foi demonizado, a mulher que transa porque quer, que domina, que inspira e destrói, que não obedece a homem nenhum. É aqui a ponte com Lilith fica evidente. Babylon não é Lilith, Crowley nunca disse isso, inclusive, mas elas são bem parecidas. Ambas são ligadas à sexualidade, são indomáveis, ambas são temidas pelo patriarcado, ambas são associadas ao sangue, ao desejo, à noite. Ambas quebram qualquer narrativa de feminino dócil.
e principalmente ambas representam a mulher que rejeita a obediência ao masculino como fundamento cósmico. Talvez podemos dizer que Babylon é uma Lilith 2.0. Além de Crowley, outros segmentos do ocultismo também se apropriam da imagem de Lilith. A Wicca, surgida na década de 1950, ao formular a ideia da grande deusa, incorporou em uma de suas faces o aspecto do feminino indomável e insubmisso, frequentemente associado a Lilith. Já no satanismo simbólico dos anos 1960, Lilith passa a ser retomada como ícone de rebeldia feminina, ocupando um lugar central entre as figuras que representam a recusa da insubmissão e da moral tradicional. O resultado, Lilith volta a ser uma figura viva, não demônia, mas uma energia mágica. Ela aparece em sigilos, em rituais lunares, em práticas de magia sexual, em grimórios pós-modernos, ordens herméticas contemporâneas, e sempre com o mesmo tema central, a mulher que é perigosa porque é livre. No início do século XX, Lilith também entra na psicologia, quando Freud e Jung abrem as portas para o inconsciente. Ainda que não citem Lilith diretamente, suas teorias sobre libido, repressão, arquétipos sombrios, ânima e ânimos, criam um ambiente intelectual perfeito para redescobrir figuras femininas associadas ao desejo e à rebeldia. Jung, especialmente, com seu interesse por mitos e símbolos, prepara o terreno para que Lilith seja reinterpretada como um arquétipo feminino profundo. No feminismo de segunda onda, nos anos 60 e 70, Lilith renasce como bandeira política. Nessa época, grupos feministas judaicos nos Estados Unidos fundam o jornal Lilith em 1976. Aqui a escolha de Lilith como símbolo da mulher que diz não, recusa hierarquias, abandona Adão, exige igualdade e constrói seu próprio destino. Lilith deixa de ser lida pela ótica da demonologia e passa a ser reinterpretada como mito de autonomia. Ela vira então um ícone de resistência, patrona das mulheres insubmissas, símbolo da liberdade sexual, alegoria das não domesticadas. A primeira mulher que abandonou o Éden vira metáfora da mulher que abandona qualquer estrutura injusta. E hoje, pleno século XXI, Lilith é múltipla e está por tudo. Ela aparece nas espiritualidades esotéricas como deusa sombria, guardiã da noite, da sexualidade, da magia lunar, associada ao sagrado feminino, à serpente e à autonomia espiritual. Quanto mais o feminino ganha espaço, mais Lilith deixa de ser vilã para se tornar força primordial e indomável. A lua negra de Lilith, popular na astrologia moderna, por exemplo, funciona como uma metáfora dos traços ocultos, feridas ancestrais, desejos reprimidos e potência selvagem. Na cultura pop, Lilith apareceu com força. Ela aparece em séries como Supernatural, Lucifer, As Aventuras de Sabrina, inspira personagens de HQ, jogos de RPG, videogames como Diablo, surge na música do rock ao pop alternativo. A cultura pop transformou Lilith em um ícone acessível, um código visual e narrativo para tudo aquilo que é feminino, perigoso, indomável e irresistivelmente livre. Nos feminismos contemporâneos, Lilith é um símbolo político, das mulheres que saem do lugar da obediência, das dissidências que subvertem normas de gênero e sexualidade, da recusa a sistemas de controle do corpo feminino. Podemos arriscar dizer que se há 6.000 anos já sussurravam seu nome, é bem possível que daqui a mais 6.000 ainda estaremos falando dela. A força de Lilith reside justamente nesse feminino rebelde que se recusa a dobrar a cabeça, o feminino que ousa, que transgride, que não se cala. É essa chama indomável que faz do mito algo vivo. Lilith muda, se reinventa e persiste, porque toca em questões que nunca deixaram de existir, e é por isso que ela não desaparecerá tão cedo. É importante lembrar que a Lilith de hoje não é a Lilith da Mesopotâmia, nem da sátira de Ben Sirá, nem o demônio da noite que aterrorizava berços da Idade Média.
A Lilith contemporânea fala outro idioma, o nosso. Ela atravessa as nossas lutas, os nossos medos, a nossa busca por autonomia, nossas discussões sobre o corpo, desejo, maternidade, dissidências, violência e cura. Ela traduz emoções modernas que os textos antigos jamais poderiam nomear. Hoje, Lilith é entendida não como um ser literal, mas como um espelho simbólico, um arquétipo moldado por nossas próprias perguntas. Uma linguagem para experiências que antes não tinham nome, uma metáfora de coragem para quem vive às margens, nas frestas, nas bordas e se recusa a desaparecer nelas. Porque no fundo, a Lilith que escolhemos hoje é uma criação nossa, é a nossa forma de reinterpretar o passado e para sobreviver ao presente. E é justamente por isso que ela continua viva. E talvez seja por isso que hoje tantas mulheres e tantas dissidências olham para ela não com medo, mas com reconhecimento. Reconhecem sua ousadia, sua recusa e essa chama não se apaga. Lilith nunca quis ser obediente, nunca quis ser pequena, nunca quis ser aquilo que esperavam dela. E sua autenticidade a fez sobreviver todo esse tempo. E se o mito atravessou pelo menos 5 milênios para chegar até aqui, talvez seja porque, em algum nível profundo, ele estava esperando por nós, para que agora possamos reescrevê-lo conscientemente, não como advertência, mas como uma possibilidade. Então, se algo em Lilith tocou você hoje, leve consigo essa pergunta: o que dentro de mim ainda está pedindo para não ser silenciado? E se você se sentir confortável, compartilhe aqui nos comentários comigo. Eu vou ler todos os comentários. E se esse conteúdo fez sentido para você, te convido a curtir esse vídeo e se inscrever no canal A Bruxa de Mil Faces. Seu apoio é muito importante para que esse conteúdo chegue a mais e mais pessoas.